Olá! A tradicional árvore de Natal do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, será inaugurada neste sábado, dia 28, com o menor tamanho de sua história. A árvore terá 35 metros de altura, 15 metros de diâmetro e uma estrela de 4 metros no topo. Bom, em 2014 a atração teve 54 metros de altura e 30 de diâmetro. A inauguração oficial será às 8 da noite deste sábado. A árvore foi montada na Praça Aldo Chiorato, em frente ao Parque do Ibirapuera. Uma boa dica de passeio noturno. Vamos conferir agora os destaques de hoje, sexta-feira, 27 de novembro. Sessão solene celebra o jubileu de prata do ministro Marco Aurélio. Audiência pública debate o atual momento do sistema prisional paulista. Feminicídio é tema de debate no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O ministro Marco Aurélio acumula 25 anos de trabalho no Supremo Tribunal Federal. E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para celebrar o Jubileu de Prata. O ministro Marco Aurélio Mello foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, na presença de autoridades convidadas para a solenidade. Ao ser anunciado no plenário, onde se realizaria a sessão solene, foi aplaudido de pé pelos presentes. O ministro Marco Aurélio Mello é carioca, tem 69 anos, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral por 3 vezes. A indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi em 1990 pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Na sessão solene, foi condecorado com o colar de honra ao mérito legislativo, representando os 94 deputados da Casa. Em seguida, ocupou a tribuna e, em suas primeiras palavras, falou sobre sua responsabilidade diante da homenagem. Permito-me partilhar com a sociedade brasileira, com o Judiciário, com o Supremo, última trincheira da cidadania. O que lhes posso dizer de útil? Voltemos os olhos, dando sentido à nossa existência ao próximo. Em razão de compromissos oficiais, o governador Geraldo Alckmin não pôde participar da solenidade, mas ainda chegou a tempo para cumprimentar o ministro homenageado. Cumprimentar a Assembleia Legislativa, em especial o seu presidente, Fernando Capês, pela homenagem ao ministro Marco Aurélio. É uma homenagem à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. Nós viemos aqui homenagear um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, um homem público de coragem, um homem público competente, um homem público que em 25 anos honra o Supremo Tribunal Federal e distribui justiça com bom senso, distribui justiça com humanidade. Parabéns ao ministro Marco Aurélio. Quando o reconhecimento ocorre, como está ocorrendo nos dias atuais, inclusive com esta homenagem, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós temos um estímulo. As nossas baterias são recarregadas para continuar na luta em um serviço que é prazeroso, e que, portanto, não implica fardo maior. Uma homenagem mais do que justa. A Assembleia Legislativa representa a população do Estado de São Paulo. Foram os 94 deputados que fizeram esta homenagem. E São Paulo, que é um estado comprometido com seriedade, com trabalho, com princípios, reconhece e valoriza o trabalho do ministro. No próximo domingo, dia 29, mais de 142 mil estudantes são esperados para fazer a primeira fase do vestibular 2016 da FUVEST, que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo, a USP, e para o curso de Medicina da Santa Casa. Bom, a FUVEST é o vestibular mais concorrido do país, o que gera aí muita ansiedade, nervosismo nos estudantes antes da prova. Vou conversar agora com o repórter Mauro Frisma, que está ao vivo, para nos trazer mais informações e também dicas para a prova do final de semana. Mauro, olá. Olá, Sérgio Everton. Olá a todos que nos acompanham. Olha lá quantos vestibulandos ali na escadaria. Todos eles estão se preparando já para esse grande momento que está chegando o próximo domingo.
Ai, 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 tá chegando a hora, né? Agora, cá pra nós, hein? A gente já passou por isso e agora, no alto aqui da nossa experiência, o nosso papel é dar esse apoio, dar essa informação para os vestibulantes que vão prestar a prova da FUVEST. Estou aqui com a professora Vera Lúcia, coordenadora do cursinho do Objetivo. Boa tarde, quais são as dicas para quem vai prestar o vestibular da FUVEST nesse domingo? Boa tarde a todos. Bom, a primeira coisa é que o vestibulando deve se preocupar, a partir de hoje, né? Não sair com os seus documentos, porque se perder o documento original, será um transtorno, um estresse na hora da prova, não é verdade? Então a primeira coisa é isso. Segunda, será que você ainda tem alguma coisa com aquela dúvida? Se ainda tiver com aquela dúvida, se você estiver no seu colégio ainda, pergunte, tire a dúvida. Já aconteceu de estudantes perguntarem no sábado, né? Eu me lembro bem um chinês virando para mim e falando, professora, Ferrovia Norte e Sul, e de repente era uma das questões da FUVEST. Nunca mais eu esqueci esse chinês. E então, se você tem aquela dúvida, então vamos lá. Agora, fundamental, no sábado, você sabe o local da tua prova? Se você sabe o local da tua prova, você vai verificar onde é? Porque chegar atrasado na prova ou correr para ver se meu local é aquele mesmo, causa um estresse muito grande. Então você deve evitar esse estresse. Primeira coisa é ver direitinho o local da prova. Agora, arejar a cabeça, cuidar da alimentação, não estudar nesse último momento, tudo isso. E sábado não é mais dia de estudar. Sábado é dia de você realmente ter um dia tranquilo, fazer uma atividade que você goste, tá? Descansar, tá? E realmente você se preocupar com uma alimentação, porque a alimentação do sábado vai refletir no domingo. Dormir bem. Acordarmos, tá? E acordar, tomar um bom café da manhã, se preocupar com esse café da manhã, um pequeno brunch, não é verdade? E você ir para o vestibular sabendo que você tem que já ir alimentado. E levar sempre a água, sempre aquele biscoito, sempre alguma coisa que você sabe que você pode utilizar durante a prova. Lembrando que você tem que chegar no local da prova entre 12 horas e 12h15. Evite chegar mais tarde do que isso. E distribuir bem o tempo ao longo da prova. Não, em 12h30 entrei, 13 horas começa a prova, fecharam-se os portões e agora, o que eu faço com a prova? Eu vou tomar cuidado ao fazer as questões. Não sei uma questão, marque, vá adiante. Não pode ficar 15 minutos numa questão. Eu tenho que lembrar que são 90 e que de repente tem aquela que eu sei bem lá no final. Então tem que ir andando pela prova, fazer questão por questão, sem se preocupar em ficar muito tempo com uma questão só. Fiz, sei, acabou. Vou lá, volto se sobrar o tempo naquelas que realmente eu pulei, que eu não sabia. Então aquelas eu vou tentar fazer. Muito obrigado pelas informações, professora Vera Lúcia. Umas questões importantes que devem ser levadas em consideração pelos vestibulandos, aqueles que vão prestar a FUVEST. 10 locais da prova foram alterados em razão da ocupação de escolas por estudantes. Eles protestam contra a reorganização educacional que está sendo proposta pelo governo do estado. São 3 escolas aqui na capital, uma em Guarulhos, na Grande São Paulo, 2 em Diadema, no ABC Paulista, e no interior, 2 em São José dos Campos, uma em Ribeirão Preto e uma em Pirassununga. A FUVEST, a organizadora da prova, vai entrar em contato com os estudantes que tiverem o local da prova transferido. Esse contato será por SMS, por e-mail ou pelo telefone, os dados cadastrados na ficha do candidato. A prova será aplicada em 121 locais em todo o estado de São Paulo. Como a professora já bem disse aqui, chegar com antecedência, os portões serão abertos ao meio-dia e 30. A prova se inicia a partir da 1h da tarde com o fechamento dos portões. Boa sorte a todos os vestibulandos na prova da FUVEST. Sérgio Everton. É isso aí, Mauro Fresma. As dicas são essas mesmas, né? Relaxar e evitar chegar atrasado, porque se chegar não vai entrar mesmo. O deputado Davi Zaia, do PPS, recebeu o movimento de apoio à cidadania fiscal. Entidades beneficiadas com cerca de 160 milhões de reais por ano no programa Nota Fiscal Paulista querem que o governo reconsidere a decisão que reduziu em 1/3 os recursos desde julho deste ano. Veja aí.
Entidades sociais beneficiadas pelo programa Nota Fiscal Paulista apresentaram os resultados de seus trabalhos sociais e lançaram uma campanha para a retomada da transferência de recursos. O objetivo de hoje desse evento é fortalecer o programa Nota Fiscal Paulista e o impacto que ele tem na sociedade civil. O programa beneficia mais de 3.500 ONGs e a gente quer que o programa seja defendido, seja aprimorado e faça a população, inclusive, mais doadora. Então esse evento é para celebrar, para mostrar o impacto do programa na sociedade civil, no estado de São Paulo e para defender melhorias. O movimento lançou no evento o site impactômetro.org.br, que será alimentado com dados sobre investimentos, beneficiados, números de voluntários e emprego gerado. Felipe Sigolo, secretário de Estado de Desenvolvimento Social em exercício, disse que o governo tem se esforçado para garantir recursos para o terceiro setor. Só nesse ano, cerca de 150 milhões de reais já foram do governo do estado para as entidades. Então, o governo do estado é parceiro, está nessa luta para fortalecer as entidades sociais. As entidades sociais são parte importante no Sistema Único de Assistência Social, toda a nossa rede de assistência de proteção social. Então, vim trazer esse abraço do governador Geraldo Alckmin, do secretário Floriano Pêssaro e garantir que o Estado vai continuar presente, vai continuar apoiando as entidades com recursos, com emendas, enfim, de todas as formas que a gente puder, para enfrentar um pouco. Esse ano é muito atípico, ano que vem a gente acredita que vai ser muito grave também, essa crise política, econômica, que também reflete muito no social. Segundo o movimento, as 3.700 entidades beneficiadas com o programa atendem cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas no estado. O deputado Davi Zaia, do PPS, falou da importância de se tomar conhecimento dos trabalhos realizados pelas organizações e que irá trabalhar para aprimorar o programa. Tudo que a gente puder fazer aqui hoje para aproveitar as experiências que eles têm, né, as entidades que vivem o dia a dia, e com isso poder melhorar a nossa legislação ou o funcionamento do programa é importante. Então o objetivo aqui hoje é que a gente possa participar, ouvir, ver essas experiências concretas que existem, a importância delas e com isso contribuir para que a gente possa melhorar ainda mais o programa. 80 usinas de açúcar e álcool fechadas no Brasil. 67 em recuperação judicial. Bom, são os números de um setor abalado por sucessivas crises. Veja agora na reportagem. A presidente da Única, a União da Agroindústria Canavieira, chegou à Assembleia Legislativa e disse: está difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Essa política que é em nível federal adotada realmente prejudicou demais todo o setor de etanol, ao congelar o preço da gasolina, ao subsidiar o preço da gasolina, que é o principal concorrente, vamos dizer, do etanol hidratado. O cenário foi retratado no relançamento da Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético. Em defesa, porque, segundo os deputados que coordenam os trabalhos, Welson Gasparini, do PSDB, e Roberto Moraes, do PPS, empregos estão cada dia mais ameaçados. A cana é cultivada em mais de 450 cidades paulistas. Gera mais de 350 mil empregos diretos. Na região de Ribeirão Preto, por exemplo, a cidade de Sertãozinho sofreu as consequências da grave crise do setor. Muitas indústrias, inclusive lá, fecharam as suas portas ou diminuíram a produção e tiveram que mandar muitos operários embora. Não pode subestimar o etanol. Nós não podemos fazer isso. Muito pelo contrário, nós temos que incentivar. A minha região, Piracicaba, o setor metal mecânico sofrendo muito. 5 mil metalúrgicos demitidos. Não se faz mais, não se constrói mais usinas, não se reforma mais usinas. Embora a safra desse ano que está terminando, ela foi melhor em função do preço do etanol. O setor sucroenergético do estado de São Paulo processou na última safra, de 2014 e 2015, cerca de 340 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Para 2015, a estimativa é a produção de 30 bilhões de litros de etanol. Para os secretários estaduais, que também participaram do relançamento da frente, a crise atual é uma das mais graves da história. Um dos motivos é a falta de políticas públicas permanentes para o setor.
O que é que o Estado de São Paulo está fazendo? Estimulando, reduziu o ICMS do etanol, reduziu uma série de problemas burocráticos com os tributos na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, para que a gente viabilize realmente a introdução definitiva do etanol no nosso combustível. Nós temos buscado inovar muito o sistema de plantio. Então nós vamos ter um incremento de produtividade a partir disso, produtividade agrícola. Segunda questão, o setor tem buscado também melhorar a sua performance do ponto de vista da eficiência na indústria que se tem. Terceiro, o setor tem apoiado todo o incentivo no setor, no sentido do etanol de segunda geração, que também é uma nova fronteira tecnológica de inovação importante para o setor. E por último, por conta da questão de logística. Tantas questões estruturantes, como é o embarque que se faz agora, o polo de Tirapina, uma referência do açúcar em direção ao Porto de Santos, o escoamento ser feito por via férrea, que deu um ganho de competitividade, como o alcoduto já inaugurado da região de Ribeirão Preto até Paulínia, que se estenderá até o Triângulo Mineiro. Vamos saber agora da previsão do tempo para este fim de semana. Em São Paulo, céu encoberto entre nuvens, a possibilidade de chuvas no fim do período. A temperatura em elevação, a máxima prevista chega aos 27 graus. Campinas, tempo nublado, temperatura em elevação. A máxima pode chegar aí aos 28 graus. São José dos Campos, fim de semana, será de tempo nublado, máxima de 27 graus. Sorocaba, tempo com sol entre nuvens no fim de semana, temperatura pode chegar aí a 28 graus. Ribeirão Preto, fim de semana, será de tempo encoberto. Os termômetros deverão marcar até 29 graus. A audiência pública debate o atual momento do sistema prisional paulista. Os detalhes você tem depois do intervalo. Em sua visita à Assembleia Legislativa, o secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, participou de uma reunião para ouvir as demandas dos prefeitos e representantes dos municípios do Oeste Paulista. A reunião foi proposta pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, para que fossem debatidas e apresentadas ao secretário as demandas para a melhoria do Oeste Paulista. O que se quer efetivamente é cada vez mais reforçar programas que existem na Secretaria da Agricultura como forma de melhorar não só a agricultura no estado de São Paulo, mas melhorar a vida do agricultor. E essa foi a reunião, esse foi o objetivo nosso. O secretário Arnaldo Jardim irá estabelecer as prioridades para que as principais propostas sejam atendidas. Nós viemos, recebemos as demandas, apresentei alguns que são programas da Secretaria. Quero agradecer muito ao deputado Mauro Bragato, que com isso encurta distâncias e faz o trabalho de representação importante da região, nos traz os pleitos e as reivindicações. Aí a tramitação é o seguinte, dependendo de cada um dos assuntos, eles têm um encaminhamento. Em alguns casos, nós consultaremos a CODASP, que é um órgão da Secretaria que trata do programa Melhor Caminho. Em outros assuntos, nós tratamos da extensão rural e nós vamos discutir isso com a CAT, com os EDRs. Em outro foram questões relativas à defesa animal, vegetal, cuidados dos nossos produtores e nós temos um órgão que trata disso. Enfim, agora é tratar de cada uma das reivindicações e buscar atender, estabelecer essa sintonia com os municípios. Aproveitei para também comunicar, dizer de informações sobre os programas que nós temos prioritários na Secretaria. Feijão, carne, milho. Os chamados agricultores familiares produzem 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, segundo o governo federal. Temas como os recursos financeiros para que esta produção tão importante aconteça foram debatidos numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A audiência pública foi proposta pela Comissão de Atividades Econômicas. Aqui, o assunto foi recurso, dinheiro para financiar a agricultura familiar. O deputado Davi Zaia, do PPS, anunciou que no estado de São Paulo, o FEAP, Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, está garantido. Desde 2010, o governo deixou de repassar o royalty do petróleo para o FEAP. O FEAP estava sendo sustentado só com o royalty da eletricidade e da mineração.
Então, diante dessa discussão que retornou aqui à casa, nós fizemos uma emenda que depois se transformou numa emenda aglutinativa e dessa forma está garantido a partir do ano que vem para o FEAP, né, os mesmos valores que foram repassados em 2010, que eram mais ou menos 15 milhões de reais, corrigidos pelo IPCA de 2010 até 2016, né, esses recursos do royalty vão continuar, então, ou vão retornar para o FEAP nesse montante e daí todos os anos isso será mantido. Mas foi a única boa notícia. A deputada Márcia Lia, do PT, disse que a CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Governo do Estado, pode perder cerca de 20 milhões de reais no ano que vem. Que não serão utilizados para extensão rural, para melhoria das condições de elaboração de projetos, de pesquisa, de tudo que é feito para que possa ter aí uma agricultura familiar pungente. Infelizmente, esses são os dados. A previsão de corte de recursos preocupa os funcionários da CAT. Sem a assistência técnica, a produtividade no campo é prejudicada. Nossos escritórios regionais, muitas vezes eles acabam precisando deslocar alguns técnicos da própria regional para poder cobrir esses municípios. Então, o que acontece? Necessita-se de recursos para esse deslocamento, para esse técnico poder trabalhar e ter recursos, ter infraestrutura para poder atender esses produtores desses municípios que são descobertos. O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário trouxe os números do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Na safra 2015-2016, o PRONAF terá investimento de 28 bilhões e 900 milhões de reais. Apesar disso, o número de técnicos também é insuficiente. Nossa contribuição nesse debate é mostrar, que na medida em que na ponta se tenhamos uma boa assistência técnica, com certeza os agricultores terão uma vida melhor, um ganho de rendimento, de renda melhor e promove o desenvolvimento local sustentável. A gente precisa tratar desse assunto com muita seriedade, porque manter as famílias no campo é fundamental para todos, não só para eles, mas também para quem está na cidade. Então, essa consciência é importante que todos tenham. Não pode ser só na demagogia, tem que ser no orçamento e com muita seriedade. E eu espero que assim a Assembleia Legislativa trate esse assunto agora no orçamento. Mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do estado. Em Santos, tempo com sol entre nuvens, temperatura em elevação. A máxima ficará nos 33 graus. Em São José do Rio Preto, fim de semana será de tempo nublado. A máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima deve alcançar aí os 30 graus também. Piracicaba, o fim de semana será de tempo nublado e temperatura em elevação. Os termômetros devem bater os 30 graus. Feminicídio é tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. Você vai ver depois do intervalo. Debate sobre o feminicídio na Assembleia Legislativa marca o Dia Nacional da Não Violência contra a Mulher. A cada 2 horas, uma brasileira é morta em condições violentas no país. Em março deste ano, passou a vigorar no Brasil a lei do feminicídio. O feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão de sua condição de mulher. É um crime que também entra nos crimes hediondos, o que agrava sobremaneira a pena dos autores desse crime. Ela é de 12 a 30 anos. 50% dos casos de feminicídio acontecem em âmbito doméstico, Então, a autoria é clara desde o início. Segundo o Mapa da Violência 2012, em 30 anos, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Este número coloca o país em 7º lugar num ranking de 84 nações. O delegado do DECAP, Departamento de Polícia Judiciária da capital, presente ao debate na Assembleia, destacou que, apesar da novidade da lei do feminicídio, a limitação de dados ainda dificulta a caracterização do crime.
Cerca de 5 a 10% dos homicídios registrados na capital são relacionados ao feminicídio. Creio que ainda está muito subdimensionada essa estatística, porque esse filtro do feminicídio depende da razão do crime. E a razão do crime muitas vezes se perde se a investigação não é aprofundada. Só um trabalho articulado entre os órgãos que investigam os casos de violência contra a mulher permitirá a identificação dos crimes de feminicídio, ressaltou esta delegada, que também participou do debate. As mulheres, elas se sentem mais seguras e a confiança, quando elas chegam na Delegacia de Defesa da Mulher, deparando-se com uma estrutura, ela denuncia a violência que ela está sofrendo. Então, hoje, isso é um grande avanço com a nova legislação, com o feminicídio agora, com essa qualificadora do homicídio, eu acredito que vai melhorar ainda mais. A própria lei cria um poder intimidatório, porque as penas aumentam, retira da defesa aquela possibilidade de culpar a vítima por uma agressão, aquele crime passional. Então, o feminicídio ele colaborou. A lei do feminicídio colaborou para a prevenção e também para a punição, deixar de ter aquela sensação de impunidade. O crime é hediondo, o crime é grave, a punição é rígida e nós não vamos admitir nenhum tipo de burla à lei a esse tipo de crime tão grave contra as mulheres. A presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina falou sobre a necessidade da expressão feminicídio aparecer nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Essa capitulação ainda não existe nessa estatística apresentada pela Secretaria de Segurança Pública. E é esse desafio que nós vamos, na próxima reunião do Conselho da Condição Feminina, elaborar um documento para encaminhar ao nosso secretário, o Dr. Alexandre Moraes, para que possa ser feita essa alteração e esse ícone, essa capitulação deste homicídio da mulher vítima de violência doméstica possa ser colocado corretamente como feminicídio. Nós estamos percebendo que essas estatísticas vêm aumentando na realidade, mas elas não estão colocadas dentro da estatística real de que a motivação foi aquela, né? Então, eu acho que nós, enquanto parlamentar, enquanto trabalhamos nessa questão das mulheres, acho que é importante que a gente lute para que todo o sistema de retaguarda das mulheres esteja familiarizado com a expressão e as ações decorrentes dessa ação que faz vítima das mulheres, as próprias mulheres, né? Bom, durante todo o ano, são poucas as situações em que os estoques dos bancos de sangue do Estado estão em níveis satisfatórios. Bom, para incentivar a doação, o Banco de Sangue do Hospital do Servidor preparou uma série de atividades especiais para atrair os doadores. Os recadinhos na árvore dão o tom da campanha deste ano. Afinal, quem não fica feliz em salvar vidas? É uma pessoa saudável, você tem que estar bem alimentado, né? Não pode ter nenhuma doença infectocontagiosa, né? E tem que ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado. Segundo a Associação Americana de Bancos de Sangue, 60% dos norte-americanos precisarão de sangue alguma vez na vida, mas apenas 2% da população doam ao menos uma vez ao ano. Portanto, a demanda é bem maior que a disponibilidade. Já aqui no Brasil, estima-se que apenas 1% da população doe sangue uma vez por ano. E a gente tem que entender que, infelizmente, assim, eu posso não precisar de sangue hoje, mas alguém vai. E quem sabe um dia eu não vou precisar. Eu acho que fazer um ato voluntário como esse não tem preço. Para incentivar a doação, o Banco de Sangue do Hospital do Servidor preparou uma série de atividades especiais. Além de brindes, o doador pode deixar mensagens. E deu certo. Todos os dias, estas árvores ficam lotadas. Para doar sangue, basta ter entre 16 e 67 anos de idade, estar em boas condições de saúde e comparecer no Banco de Sangue do Hospital das 7h30 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sábado. Além de ser uma prática solidária, a doação de sangue pode contribuir para o bem-estar e a saúde de muitas pessoas. E o Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. E a gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo fim de semana para você.